Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E mais uma vez conversaremos sobre saúde masculina, mas de um jeito diferente. Perguntas e respostas. Por quê? O episódio 1, esse convidado, foi um sucesso. Além de várias mensagens no WhatsApp e por e-mail, muitas pessoas mandaram perguntas sobre saúde masculina. E ele não é só médico, ele é professor, tem mais de 50 anos de profissão. Uma pessoa muito querida, muitas mensagens. Seja muito bem-vindo novamente, Dr. Cláudio Pagotto. Obrigado, Marcelo, por mais essa oportunidade, viu? O professor aqui vai explicar do ponto de vista médico, tá? As perguntas que vieram. Então vieram muitas perguntas, nós falamos no episódio 1 sobre vasectomia, os tipos de espermatozoide, falamos sobre testosterona, mas vieram perguntas específicas. E nós vamos bater um papo sobre isso. E geralmente a maioria das perguntas que a gente estava falando agora nos bastidores são perguntas que tem no dia a dia do consultório. Então nós vamos estender um pedaço da experiência dele de mais de 50 anos e professor, o que acontece no consultório e talvez seja a dúvida também de muitos aí de casa. Primeira pergunta que nós viemos, Dr. Pagotto, é sobre o que é disfunção erétil e quando ela é uma doença ou quando ela é eventualmente um episódio isolado. Foi bem colocado. Pode existir um episódio isolado em qualquer idade, né? Porque a parte sexual, principalmente a ereção do homem, depende de múltiplos fatores internos, né, e externos também. Certo. Entende? Então existe essa falha ocasional de uma ereção, mas também existe a falha persistente da ereção. Então, ou persistente do início da ereção, ou persistente de manter uma ereção durante o intercurso sexual. O homem tem uma ereção inicial, consegue a penetração, mas ele não consegue manter o pênis ereto durante todo o intercurso sexual. Então tem dois tipos, aqui não consegue no começo e depois aqui no meio do caminho. Isso, mais ou menos elas podem se misturar, mas existem esses dois tipos, né? Certo. E no caso dessas pessoas, porque assim, como o doutor falou, são multifatoriais, né? Multifatoriais. Então, talvez uma questão psicológica, um problema grave psicológico vai atrapalhar. Mas quando isso está sendo uma frequência, ele já teve um acompanhamento psicológico e talvez ele tenha algum problema ali de ereção ou de sustentar a ereção. Existe tratamento para disfunção erétil, para isso? Existem vários tratamentos. Na verdade, eu falo para os meus pacientes que a disfunção erétil, mais conhecida como impotência sexual, né? Sim. Mas a disfunção erétil tem 100% de cura. 100% desde de cura. que o paciente aceite o tratamento que é proposto. Certo. E nós podemos até graduar isso para você de uma forma bem didática. Assim, os pacientes que apresentam uma disfunção erétil inicial, né? Ou pela idade, ou por alguma doença, principalmente diabetes mellitus, né? Sim. Que pode influenciar em mais jovens, adultos mais jovens, ou medicamentos, ou mesmo pela idade, pela queda de hormônio. Inicialmente, a gente sempre começa com poucos exames, alguns exames bem localizados, alguns exames bem específicos, e uma conversa muito bem feita com o paciente para saber o que está acontecendo com ele. Tá. Entendeu? Eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: atividade sexual, desempenho sexual não depende de um quarto, de uma vagina, de um pênis. Certo. Tudo que envolve isso daí pode influenciar a ereção do homem. Ele pode levar alguns fatores para dentro do quarto. Sim. E influenciar a ereção do homem. Então, inicialmente, a gente sempre começa com medicamentos via oral, ou os vasodilatadores, que, na verdade, a ereção do pênis depende de um enchimento do pênis pelo sangue. Tá? E, às vezes, aquela borrachinha que leva sangue para o pênis, que é muito fina, ela pode estar parcialmente obstruída e ela não consegue jogar sangue suficiente para iniciar uma ereção ou manter uma ereção. Então, começa-se sempre com medicamentos vasodilatadores. São vasodilatadores. Vasodilatadores, exemplo,
o Cialis, que é a tadalafila, e o sildenafila, que são os dilatadores mais comumente usados em várias dosagens. O que diferencia um de outro é o tempo de ação e as dosagens que você usa. Você tem que manipular o paciente conforme a necessidade do paciente. Então, cada caso é um caso, precisa Esse de é o ajuda primeiro médica. degrau. É o primeiro degrau. Primeiro degrau. Tá. O segundo degrau são já medicamentos invasivos, Tá. que é principalmente a injeção de substância vasoativa no corpo cavernoso, entende? E essas substâncias vasoativas só podem ser prescritas quando os outros medicamentos via oral falharam. Tá, é passo a passo, né? Não pode... Passo a passo. Passo a passo. Então, existem pacientes que usam regularmente a injeção intracavernosa, chama de injeção intracavernosa, e existem pacientes que não querem usar porque não sabem aplicar. Existem pacientes muito obesos que não enxergam o pênis por causa do abdômen, não conseguem aplicar. E interessante, existem mulheres que não aceitam que o homem use isso. Tá. Entendi. Tá? Caso esses medicamentos a gente não consiga ter um resultado esperado, o que ajude o paciente, existe a possibilidade de se colocar prótese peniana. Entendi. Então, Tá? A prótese peniana é o último recurso que o especialista ou andrologista usa para tratar disfunção erétil. Perfeito. E existe alguns remédios, aqui também perguntaram, que atrapalham a ereção? Talvez Sim. a pessoa faça tratamento para outras doenças. Sim. Existe? Sim. Principalmente os antihipertensivos. Antihipertensivo pode atrapalhar. Antihipertensivos. Sabe o que é, o Marcelo? O seguinte, o homem, dependendo da idade dele, ele já está numa situação que ele não tem uma boa ereção, ele já não tem um bom libido, mas ele está dando conta da coisa, entende? Sim. De repente, ele começa a tomar um antihipertensivo, então aquilo lá derruba o homem. Não vai derrubar um moleque de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Mas o homem mais idoso, quando começa a tomar alguns medicamentos, principalmente os benzodiazepínicos, os medicamentos que são para antidepressivos, né? Sim. E outros, existem vários medicamentos que podem influenciar na ereção e no libido do homem. Né? Entendi. Também. Então, a vida depois dos 60 anos, ela também precisa de alguns cuidados, né? Porque às vezes aparecem outras doenças, você tem que cuidar dessas outras doenças, como pressão alta, um diabetes, e ainda você tem que ter qualidade de vida, de saúde masculina, de intimidades, né? Exatamente. E aí precisa de um acompanhamento médico sério para poder ver qual é a melhor opção, né? Melhor opção de tratamento para aquele caso. Cada caso é um caso, entende? Sim. Entende? E qual é a diferença especificamente do Cialis e do Viagra, né? Que você citou? Nenhuma. Nenhuma, não existe diferença. Os dois são vasodilatadores, tá? Tá. A diferença é na ação. O Viagra, o sildenafila, é um medicamento que age mais rapidamente, tá, e com um curto espaço de tempo, ele é mais rápido, mas o tempo de ereção é menor. Entendi. Tá? A tadalafila, ela demora mais tempo para agir. A gente aconselha que o paciente tome a tadalafila 2 ou 3 horas antes da relação, que ela demora para agir, mas também ela demora para parar de agir. Às vezes resta uma ação dela para o dia seguinte. Certo. Tá? Agora, existe uma outra modalidade de tratamento que a gente usa muito hoje. Eu falei agora em medicamentos de demanda. Demanda é aquele medicamento que a dosagem é maior, que se toma antes da relação. Tá. Existe uma outra modalidade de aplicação desses medicamentos, que são as doses diárias. Entendeu? Sim. Que é o caso que tem mesmo dose diária, é só a tadalafila. Tá. Que é a tadalafila diária, que ao invés de você dar uma dose grande antes da relação, todo dia você vai dando doses pequenas que mantêm a
aquela A circulação. circulação peniana, entende? Entendo. Porque às vezes o problema até é engraçado isso, porque às vezes o problema da demanda, o paciente toma uma sildenafila, uma tadalafila e vai esperar 1 hora e meia, se briga com a mulher, pronto, você perdeu o remédio. Concorda? Professor Você doutor perdeu o Pagotto. remédio. Agora, quando você dá o medicamento diário, né? Você está on, Você não está off. Você está mais ou menos ligado, mas está pronto para qualquer problema, entende? E ele é uma dose menor diariamente, menor, né? tem menos efeito colateral, é menor. Isso, então ele também tem menos efeito colateral. Menos colateral. É o que tem, na verdade, no mercado são a sildenafila e a tadalafila, com doses diferentes e utilizações diferentes. Tá. Nós vamos para o break rapidinho e vamos descobrir qual é o tratamento que nós podemos ter no caso de ejaculação precoce. Vamos para um break rapidinho e já voltamos. Programa Saúde e Bem-Estar. Oferecimento. Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Duocor, onde o seu coração bate no ritmo certo. Restaurante Coco Bambu, eleito o melhor restaurante do Brasil. Voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Continuamos aqui com o professor Dr. Pagotto, falando sobre saúde masculina, agora perguntas e respostas. E nós estávamos falando no primeiro bloco sobre ansiedade de desempenho, que é quando a pessoa tem ejaculação precoce, às vezes nem começou o ato em si, já acaba tendo essa ansiedade e às vezes num período aí é menos que 3 minutos, que a gente colocou um número, né? Mas depende da sintonia do casal. E aí existe algum tratamento para essa ansiedade de desempenho que possa satisfazer ambos? Existe. Existem medicamentos que agem muito bem nesse aspecto. Existem 2 tipos de tratamento para ejaculação precoce ou ejaculação rápida, né? Tá. O tratamento psicológico, por se tratar de uma ansiedade, e o ejaculador precoce, ele não tem só ejaculação precoce. Ele é ansioso? Ele é ansioso para tudo, para comer, para dirigir, na fila do banco, ele é ansioso para tudo. É o apressadinho. Isso, ele atrapalha quem está do lado dele no lugar que ele trabalha, ele entra na casa dele e já começa a atrapalhar, porque tá. Então, esse é o ejaculador precoce. Pode ser feito um tratamento psicoemocional, psicológico, com um psicoterapeuta sexual, que pode ser um psicólogo ou um psiquiatra, e pode ser feito um tratamento medicamentoso. Certo. O tratamento medicamentoso é mais rápido, é mais imediato, né? Pode perguntar. Tá. Não, o que eu queria saber especificamente é qual o tratamento medicamentoso para essa pessoa. Não especificamente o nome do remédio, porque cada caso é um caso, mas como que esse medicamento age nessa pessoa que, além da psicologia, da terapia, ela precisa da ajuda química. Então, como funciona essa ajuda química? Na verdade, a ajuda química é feita com os medicamentos antidepressivos. Os medicamentos tricíclicos ou os medicamentos que são inibidores da recaptação da serotonina. O mais comum é a mitriptilina ou imipramina dos tricíclicos, que são medicamentos antigos, tá? E os mais modernos, que são os inibidores. Os inibidores começou com a fluoxetina, tá? Entende? Depois veio a paroxetina, a sertralina, etc. Agora tem vários inibidores que agem muito bem. Entendi. Entende? Porque às vezes o que acontece é que o homem às vezes tem dificuldade de ereção e nessa ânsia de querer ter uma relação, ele ainda fica ansioso emocionalmente e aí começa a virar um ciclo. Ciclo vicioso, é. Isso. Porque ele começa a ter um problema que o ato sexual para ele não é um ato gostoso. É um ato que ele já entra estressado, achando que ele vai falhar. Aí e isso desencadeia. Existe um gatilho dentro da ejaculação, dentro da cabeça do homem. Tá? Esse gatilho, ele é duro ou mole. O ejaculador precoce tem um gatilho mole. Qualquer coisinha, ele ejacula. O gatilho duro é quando o paciente toma o medicamento e endurece esse gatilho da ejaculação. Que ele tira aquela ansiedade do homem. Né? Então dá para ajudar tanto na ereção... com efeitos muito bons. Tá. Muito bons. Agora, também pode-se fazer ambos os tratamentos em conjunto, entende?
muitos pacientes pedem, porque eles acham mesmo que são ansiosos, né? Sim, aí faz em conjunto, aí associa e resolve isso tudo. Porque... Mas o tratamento é muito bom, tem bons efeitos e rápido, né? Sim, porque a ação do medicamento já é praticamente ali no mesmo dia, né? Praticamente com 7 dias já está melhorando. 7 dias já regula essa ansiedade assim, de desempenho. Sim. Tá bom. Outra pergunta que as pessoas fizeram é que algumas pessoas queixam de dor no testículo. Eu tenho uma dor aqui no testículo, e aí o que se faz além de procurar ajuda médica? O que pode ser essas dores que tem no testículo? Bom, chamada de orquialgia, né? Ou dor testicular, né? Tá. Ela pode ser crônica ou aguda. Né? A crônica é o que o paciente sempre teve dor testicular. Que pode estar relacionada a esforços, pode estar relacionada à posição onde ficar muito em pé. E a crônica. Tá. E a aguda é aquela que ele não tinha nada, de repente ele tem uma dor aguda no testículo, tem que ir no pronto-socorro. Aí tem que fazer o diagnóstico diferencial entre torção do testículo, que o testículo ele pode torcer o galho dele de circulação. Certo. E parar a circulação, ele dá uma dor aguda, como se fosse um infarto de miocárdio. Muito forte. Sim. O diagnóstico diferencial é sempre com torção, mas pode ter os problemas inflamatórios e infecciosos do testículo, as orquiepididimites, né, que são problemas inflamatórios ou infecciosos, os problemas traumáticos, né, o paciente toma uma bolada, uma pancada de bola, né, e os problemas assim de circulação, principalmente varicocele, que é uma doença que não só pode causar orquialgia, do lado esquerdo principalmente, mas pode causar infertilidade, né? Perfeito. As crônicas são mais difíceis de você investigar, porque normalmente o importante é você examinar a bolsa escrotal do paciente e você pedir pelo menos um exame de imagem para ver se existe algum problema ali na bolsa escrotal, dentro da bolsa escrotal, que está ocasionando a dor. Esse exame é o ultrassom da bolsa escrotal. Ultrassom da bolsa escrotal. Uma outra pergunta, qual a diferença do prepúcio, a fimose e o freio, no caso? E se no caso de fimose precisa ter operação ou não? O prepúcio é a pele que encobre a glande, a cabeça do pênis. Tá. O freio é aquela pelinha que fica embaixo da glande, que fica segurando ali a parte do prepúcio. Tá. E a fimose é quando o prepúcio a pessoa não consegue arregaçar o prepúcio para exteriorizar a glande. Essa é a verdadeira fimose. Tá. Agora, existe o prepúcio redundante, que é aquele prepúcio, o paciente que tem uma pele muito grande e ele arregaça, mas tem dificuldade de higiene, sempre tem um odor quando ele arregaça. Isso aí é o prepúcio redundante, excesso de prepúcio. Tá. E o freio, todo homem nasce com freio. Tá. Normalmente, ou esse freio rompe durante as relações, ou ele mantém o freio e não atrapalha, né? Tá. E no caso de uma fimose, nesse caso da questão da higiene, que a higiene peniana é muito importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da higiene peniana, e nos casos que tem que operar a fimose ou esse excesso de prepúcio. Todos os homens que têm câncer de pênis, todos, eles têm fimose. Então, o câncer de pênis, ele é característico do homem que não consegue fazer higiene dentro do prepúcio. Né? Então, a higiene é vital para não se ter um câncer, porque vital, 100%... É uma das causas, a causa principal é essa. Tá. Mas existe a causa estética, né? Existe a causa higiênica. Tá. Entendeu? Entendi. Então, a indicação é muito, muito rara. O que a gente não faz hoje, de rotina, que antigamente se fazia muito, inclusive a religião judia, elas fazem de rotina, né, a circuncisão. Em crianças pequenas, a gente não indica muito a fimose, a cirurgia de fimose, desde que ele não tenha obstáculo para urinar. Obrigado, Dr. Pagotto, pela presença, mais uma vez, muito rica, muito enriquecedor.
Posso fazer só uma parte? Vamos lá. Só um segundinho. A respeito da infertilidade conjugal, hoje, isso evoluiu muito. Muito. A reprodução assistida, hoje praticamente todos os casais, qualquer que seja a causa, eles têm uma grande chance de ter filho. Sim. Através de reprodução assistida. Evoluiu demais isso daí. Sim. Sabe? Então, o casal que é infértil para uma gestação natural, ele tem chance, muita chance de ter filho. A medicina evoluiu muito nesses últimos tempos, né? Tá bom. E agradecemos a vinda do doutor professor Cláudio Pagotto. E esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Aguarde os próximos episódios. Beijo no coração de vocês e até a próxima.